Oi, tudo bem? Eu sou Rafa de Bugalho e este é o Vlog do Escritor. Este é o quarto vídeo da oficina virtual de escrita e agora a gente realmente vai começar os vídeos instrutivos e vai começar a entrar para valer na oficina. Eu queria começar esse quarto vídeo que inaugura o primeiro módulo, que vai ser sobre a linguagem, falando sobre as palavras. E para isso eu vou fazer duas citações do Flaubert, do autor francês. Que coisa maldita é a prosa, nunca fica pronta, sempre a refazer. Contudo, acredito que a ela pode ser dada a consistência do verso. Uma boa frase de prosa deve ser como um bom verso, imutável, tanto no ritmo quanto na sonoridade. Eis aí uma ambição minha, e de uma coisa tenho certeza. Nunca ninguém concebeu um tipo de prosa mais perfeita do que eu, mas, quanto à execução, quantas fraquezas, ó Deus. Em segunda frase do Flaubert, todo o talento da escrita consiste, no final das contas, de nada mais do que a escolha das palavras. É a precisão que dá o poder à escrita. O Flaubert é famoso, principalmente pelo seu livro Madame Bovary, mas ele criou um conceito da le mot juste, que é a palavra perfeita, a palavra mais apropriada. Para o Flaubert, e eu acho que para todos os escritores deveria ser o mesmo, a palavra é o elemento mínimo da escrita. Ela está para a escrita como as cores estão para a pintura. Na verdade, nosso trabalho nada mais é do que reorganizar palavras que já existem no nosso idioma, no dicionário, na nossa fala cotidiana, e transformar isso numa coisa bela, transformar isso numa coisa que toque as pessoas, que comunique algo para as pessoas. Então, de acordo com o Flaubert e concordando com ele, a nossa missão como escritores é encontrar as palavras mais perfeitas possíveis para aquele texto específico que a gente está escrevendo. Cada escritor tem uma maneira de tentar descobrir essa palavra perfeita. Alguns fazem isso no processo de escrita mesmo, eles às vezes ficam um dia inteiro para escrever um parágrafo. Há casos de autores que descrevem essa experiência. O Hemingway é um que fazia isso, acho que James Joyce também tem uma citação parecida. Durante o processo de trabalho deles, todas as palavras perfeitas já devem surgir na construção. Quanto a outros casos, eu acho que eu me encaixo mais nesse segundo caso, que é escrever o que vier à cabeça, escrever o que eu consegui escrever, e depois, na hora da revisão, voltar e tentar encaixar melhor as palavras, tentar encontrar substitutos. E daí eu acho que nesse sentido, acho que o Fernando Pessoa e o Garcia Marques ou o Guimarães Rosa seriam parecidos com isso, acho que talvez também o Graciliano Ramos, que na hora da revisão é um trabalho mais pesado de refinar e tentar encontrar a palavra mais apropriada que você precisa para aquele texto. Idealmente, cada palavra deveria ter um sentido dentro de uma história, dentro de um livro. Cada palavra deveria ter sido escolhida conscientemente e cada uma delas deveria ser imutável, como diz o Flaubert. Ou seja, você não poderia trocar por nenhuma outra. É só ela que serve para aquilo. É muito incrível quando você lê um autor clássico, algum grande autor, e percebe como certas escolhas deles têm sido quase uma inspiração. Parece que elas não podem mais ser escritas de outra maneira. E as palavras que a gente escolhe, elas dão um tom para a narrativa. Se for escolher um romance moderno, um romance urbano, vai ter um rol de palavras possíveis que você vai utilizar, às vezes gírias, um vocabulário mais duro, um vocabulário mais moderno. Enquanto se for escrever um romance histórico, você vai ter que escolher um vocabulário mais antigo, mais arcaico, com palavras que já não são utilizadas hoje. Um jovem falando vai ter uma linguagem, um velho falando vai ter outra linguagem, alguém de classe média falando tem uma linguagem, um rico tem outra. Bem, isso é muito fácil, a gente percebe como os registros mudam, né, de classes sociais, de etnias. É uma coisa muito curiosa, a linguagem ela tem essa plasticidade, então isso é algo que deveria estar presente também na literatura, não só retratando diferentes grupos sociais, diferentes tipos de linguagens, mas também dando personalidade para os diferentes personagens da história. Um personagem não deveria falar como o outro, e isso tem a ver também com a escolha das palavras que a gente utiliza para eles. Só para você ter uma ideia muito simples, vou usar por dois exemplos bastante simplórios aqui, só para você ter uma noção de como uma troca de uma palavra ou outra já faz um sentido totalmente diferente para a história. No primeiro exemplo, no beco escuro ele ouviu passos atrás de si. Por que aqueles homens o seguiam? A gente viu, um personagem masculino, é ele, não tem nome, mas é ele, está num beco e percebe que está sendo seguido por um grupo de homens. Agora vamos fazer uma frase diferente. No beco escuro, ela ouviu passos atrás de si. Por que aqueles homens a seguiam? Você vê que as duas frases são idênticas, só mudou o sujeito, que de um é masculino e do outro é feminino,
Só que os medos deste no beco escuro, cercado por homens, sendo perseguido por homens, são completamente diferentes. O que um grupo de homens vai fazer com outro homem é uma coisa, o que um grupo de homens pode fazer com uma mulher é outro, então os medos são diferentes, a apreensão é diferente, são experiências diferentes da realidade, e isso mudando uma palavra, mudando só o gênero da palavra. Como eu disse, é um exemplo bem simples, é um exemplo bastante curto e óbvio, mas quando o Flaubert fala da palavra perfeita, ele está falando de várias outras coisas, está falando de adjetivos, está falando de advérbios, falando de substantivos, de como você tem de experimentar às vezes para ver o que funciona melhor, e como escrever bonito não quer dizer que você esteja escrevendo bem. Às vezes, para aquele livro, uma linguagem mais simples, uma linguagem mais rasteira é o que é necessário. Às vezes a linguagem tem que ser mais sofisticada, depende de tantos fatores, depende do seu público, depende da sua história, depende de quem são seus personagens, depende de quem é o seu narrador, depende do que você quer dizer também. Então, a nossa missão, repetindo, é encontrar as palavras perfeitas. Isso é inatingível, como o próprio Flaubert fala, né, que uma coisa é você supor que tudo tem que ser perfeito, outra coisa é você conseguir ser perfeito. Mas eu acho que a nossa meta é conseguir encontrar as palavras mais apropriadas, e isso será o primeiro exercício que vocês vão fazer agora, que eu vou propor para vocês. Vocês podem tanto pegar o texto que vocês apresentaram no primeiro vídeo aqui na apresentação, ou pegar um outro trecho da obra de vocês, ou mesmo escrever um trechinho aí novo, completamente novo para a oficina. Eu quero que você escreva esse trecho também de 3 ou 4 linhas, pode ser qualquer coisa, pode ser uma narração, pode ser uma descrição, pode ser um diálogo, pode ser qualquer coisa. E depois que tiver esse trecho pronto, de 3 ou 4 linhas, eu quero que vocês alterem 10 palavras desse texto. Pelo menos 10 palavras. Pode alterar mais se quiser. Mas não vale trapacear, não. Não adianta tirar porquê, trocar porquê por pois. Não, quero que vocês troquem palavras importantes desse trecho. Quero que você troque substantivos, quero que você troque verbos, quero que você troque adjetivos. Arranque, retire, insira, não sei. Altere. Eu quero que vocês alterem 10 palavras aí nesse trechinho. E depois, na hora de apresentar esse texto pra gente, eu quero que você mostre os dois, o original e a adaptação. Publique aqui no comentário desse vídeo. Vocês têm até quinta-feira para fazer isso. Publique aqui no comentário desse vídeo e ponha o original, 2 pontinhos, o primeiro trecho, a adaptação, 2 pontinhos e o segundo trecho. Assim a gente vai saber o que vocês alteraram. Na quarta-feira eu vou apresentar mais alguns exemplos de escolha de palavras que para mim são escolhas extraordinárias, para vocês terem uma noção melhor do que eu estou falando. E se tiver qualquer dúvida, põe um comentário aqui embaixo, dê um joinha no vídeo, e agora eu vou esperar o texto de vocês. Abraço e até o próximo vídeo. Tchau!